todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do itinerário formativo de aprofundamento Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Eu sou a professora Shirley Botelho do componente de História, mas eu não estou aqui sozinha. Olá a todos vocês, estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos, tá certo, gente? Eu sou a professora Ludmila Dutra, de Geografia. E agora nós iremos verificar o que estudaremos na nossa aula 6. Na aula 6, gente, o objeto de conhecimento, impactos socioambientais do mundo do trabalho. Detalhamento, o papel do Estado na defesa da Amazônia, a biopirataria e a exploração do trabalho simples, deslocamentos, violências e desigualdades na região amazônica. Então, vamos agora para o momento da nossa aula. Olá! Hoje nós estudaremos sobre algumas situações e que vai estar relacionado sobre o desenvolvimento do nosso país, principalmente de uma região, que vai ser a região amazônica, gente. Agora a gente tem que entender o que vai ser a Amazônia, que vai estar ligado a um bioma, né? O bioma amazônico, gente, acaba sendo aí uma grande área de floresta, tá? Com a sua diversidade, e isso acaba provocando ali algumas situações que chamam muito atenção por conta dessa biodiversidade, né? E acaba aí ocupando cerca de 60% do território brasileiro. Então, vocês podem imaginar que esse bioma, com desenvolvimento que ocorre, né, em relação ao território brasileiro, aí que chama mais atenção. E isso acaba se configurando, né, como uma região estratégica, gente, para ter essa grande biodiversidade. E isso vem através do quê? De comunidades tradicionais que acabam vivendo nela, né, professora Shirley? Exatamente. E nós vamos observar aqui ao longo da nossa aula que durante a história do Brasil, o Estado brasileiro ele acabou desenvolvendo diferentes projetos com o objetivo de tentar proteger, explorar e integrar essa vasta região ao restante do país. E isso é importante porque nós estamos falando, como a professora mencionou agora, de uma região que ocupa cerca de 60% do território brasileiro. Então, é uma região bastante estratégica. E por isso, ao longo da história, né, a gente vai ver como o Estado ele tentou articular leis, políticas, com o objetivo de não só de proteger, mas também de explorar e integrar a região ao restante do país. E é importante, gente, a gente analisar como é que vai ocorrer o papel do Estado na defesa dessa região, porque realmente é uma grande extensão territorial, né? Olha aí, 60% do território brasileiro, gente, aí mais da metade, então é muita área para ser vistoriada e acaba chamando muita atenção de vários países por conta da sua grande biodiversidade, que vai estar relacionado realmente, né, às paisagens, o que existe através da fauna e da flora, e nós temos que estudar e analisar qual vai ser o papel ali do Estado. Então, olha só, gente, o papel do Estado na defesa da Amazônia, a gente tem que relacionar aí que a nossa região, a Amazônia, né, acaba sendo um foco estratégico do Estado brasileiro. Por quê? Nós temos que observar aí o valor em termos de soberania nacional, porque realmente é uma região bem extensa que tem que ser cuidada, né, tem que ser guardada, mas além disso, né, a gente observa o potencial econômico e ambiental. E quando a gente foca aqui nesse estratégico, a gente precisa lembrar que a região, ela em determinados trechos, ela faz fronteira com outros países. Então, olha como é uma região de fato estratégica e precisa de uma defesa por conta desse potencial econômico e ambiental. Em diversos momentos da história, outros países acabaram fazendo incursões no território com o objetivo de explorá-lo economicamente. Por isso, o Estado precisa fazer esse papel de defesa.
Então, gente, a gente observa que realmente tem que ter esse foco estratégico, tá? Mas, além disso, a gente acaba observando aí que tem que ser feito também projetos e políticas, né, ao longo do tempo que foram realizadas ali desde o período da exploração, que veio o processo de colonização por exploração, e isso, né, acabou fazendo com que o governo ele tivesse realmente que cuidar dessa região para não perder. Então, vai existir projetos e políticas voltados à ocupação da região e também integrar com o restante aí das regiões do Brasil, porque até então a maior quantidade de pessoas estava habitando onde? No litoral, né? Pegando a parte do Nordeste, Sudeste e Sul. Já a parte central do Brasil, pegando a parte da região Norte, Centro-Oeste, tinha que ter ali uma preocupação maior realmente para habitar. Então, vai existir esses projetos e políticas que acabam estando sendo voltadas à ocupação e integração da região e também voltados à defesa, principalmente, e à preservação ambiental de toda essa região, não é mesmo? Isso, porque a gente já tem ciência, né? Vários estudos foram feitos acerca do potencial ambiental da região, do potencial energético, e a gente sabe que a preservação da Amazônia, ela é fundamental, não só para o Brasil, mas para o mundo. E aí, para falar disso, a gente traz vocês aqui para um trecho, né, professora, da BR 319. Vocês podem observar que é uma obra que ela não foi concluída, tem diversos trechos dela que estão nessas condições. Mas, professora, por que... Tem uma história aqui, né, do porquê da construção da BR-319. A gente precisa lembrar, gente, que essa região existia, né, um vazio demográfico, e para chamar atenção, o governo ele acaba tendo essa inserção de construção de rodovias, de ferrovias, mas muito desses projetos, principalmente para cá, não deu certo, infelizmente, né? Então a gente vai estudar aí e verificar quais serão esses projetos e políticas nacionais, gente, para ter o quê? Uma integração e ocupação da Amazônia. E um deles foi a Marcha para o Oeste, né? Aí no período de 1940 a 1950, onde o governo de Getúlio Vargas ele vai incentivar, né, essa colonização para a região, e com isso ele acaba querendo o quê? Integrar, né, a parte da Amazônia para o restante do território brasileiro. Então, uma dessas situações foi realmente construir tanto a parte de ferrovias junto com as rodovias, mas infelizmente acabou não dando certo, né? Isso, essa marcha para o oeste que foi implementada ali no governo getulista, ali na década de 40 e 50, a gente está falando de um período de Estado Novo, onde o Brasil vivia uma ditadura do governo de Getúlio Vargas. Então, a ideia com essa marcha é fazer com que ocorra um deslocamento populacional com o objetivo de ocupar a região. Então, essa ideia de ocupar para integrar, a gente não vai vê-la somente no período da ditadura militar, ali da década de 60 até a década de 80, mas já é uma discussão que vinha sendo feita mesmo antes disso. E é importante a gente lembrar que essa ocupação, apesar de de sua densidade populacional ser menor em relação ao restante do país, tinha gente aqui, tinha várias populações indígenas, várias comunidades, tinha população local. Então, essa ideia desse vazio demográfico, que é o que vai fazer com que ocorra de fato, né, essa integração, ela acaba desconsiderando os habitantes locais e, sobretudo, a população indígena. Então, gente, isso acaba colocando, né, esses projetos para tentar entrar com essa prática para ter essa integração, né? Mas além da Marcha para o Oeste, também teremos aí o projeto da Zona Franca de Manaus, que já vai ocorrer aí no período de 1967, onde esse projeto, gente, ele vai buscar, né, descentralizar a parte econômica da região Centro-Sul e trazer realmente para a região amazônica. E esse projeto econômico, gente, que consolidou aí principalmente Manaus, né, a capital do estado do Amazonas, como um polo industrial.
né? Mas a gente observando que a Zona Franca não vai estar ligada somente, né, à parte industrial, acaba englobando a parte da agropecuária e também do comércio, tá? Agora, o que vai ter em destaque? Esse polo industrial e tecnológico que ainda é vigente, que acaba, né, aí habitando com maior quantidade o nosso estado também, a capital, Manaus, né, que acaba tendo esse desenvolvimento. Exatamente, foi um projeto extremamente importante, né, para a questão econômica do Amazonas, a capital, que é Manaus, e é um projeto que ele vem junto nessa linha de integrar para não entregar. Essa frase, ela resume muito bem todos esses projetos de ocupação na Amazônia. Por quê? Porque o objetivo é trazer o Amazonas, levar ele para mais próximo do eixo central, do eixo político e econômico do país, né, que era ali o centro-oeste, o sudeste. Então, a gente precisa observar que com essa política eles visavam fazer essa ocupação, e isso nos remonta, né, ao período colonial, que ainda vem com aquela ideia de ocupar a região para tomar posse, né? Então a ideia é essa. E nesse sentido, eles também vão implementar a criação da rodovia transamazônica ali na década de 1970, projeto militar ali do período ditatorial do Brasil, que tinha a ocupação e o desenvolvimento como objetivo. Só que ele acabou gerando o desmatamento e o deslocamento de diversas comunidades que habitavam a região e acabaram sendo expulsas dessas áreas com o intuito de criar essa malha rodoviária aí para integrar a região norte com o restante do país. E a gente verifica, né, que essa rodovia transamazônica ela não foi concluída aí de um modo geral, né, que buscava aí integrar o leste a oeste aí do território brasileiro. Mas os projetos, gente, não param aí, né? Vamos também estudar sobre outros projetos e políticas nacionais. E uma delas, gente, vai ser aí a de defesa e soberania territorial, com o projeto Calha Norte, criado aí durante o governo do Sarney, em 1985. Agora, qual vai ser o principal objetivo desse projeto, gente? O objetivo do Calha Norte vai ser o de garantir aí a soberania brasileira na faixa de fronteira amazônica, né? Porque, como a professora Shirley já falou, vai ter aí, né, a fronteira com vários países aqui da América do Sul, tá? A região ela acaba sendo marcada por uma baixa densidade populacional, né? Já existiam os habitantes, mas tinha-se essa intenção de aumentar para habitar, né? Para explorar. E aí nesse período também tinha uma alta vulnerabilidade em relação a, né, outros países realmente quererem invadir o território brasileiro. E de que forma vai ser implementado esse projeto Calha Norte, desenvolvido ali no governo de Sarney? Então, a estrutura vai contar com uma presença militar, com uma infraestrutura básica. Essa infraestrutura, ela conta com estradas, pistas de pouso, comunicações e apoio aos municípios e comunidades ribeirinhas e indígenas. Então, a ideia é trazer militares para a região e suprir a região ali de uma infraestrutura básica só para dar aquele apoio logístico, aquele apoio de comunicação com as comunidades ali presentes. E a gente observa atualmente, né, o projeto Calha Norte, como é que ele vai estar inserido aí, ele vai permanecer ativo atualmente, né, como o nome também ainda, Programa Calha Norte, tá? Não sendo somente já um projeto, acabou se tornando um programa e vai continuar articulando a defesa e também a parte do desenvolvimento social, principalmente, gente, em áreas de fronteiras, né? Porque a gente sabe que vai existir
ainda esse interesse por conta do território brasileiro ser bastante diversificado, ter grande biodiversidade e realmente acaba chamando muito a atenção, tá? Então, o projeto Calhar Norte, que hoje é um programa, ele vai articular tudo isso, principalmente para ocorrer esse desenvolvimento social, principalmente nas áreas mais longínquas, tá? Mas não para aí não, né, professora Shirley? Não, aí a gente avança um pouquinho para a década de 1990, e aí a gente traz vocês para conhecer os projetos de políticas nacionais, dando continuidade e defesa à soberania territorial com o CIVAM, que é o Sistema de Vigilância da Amazônia, um projeto implementado ali entre 1990 e foi instalado em 2002. Esse projeto ele vai contar com um conjunto de radares, satélites e sensores para monitorar o espaço aéreo, a exploração ilegal de recursos naturais e atividades de narcotráfico. Então a gente observa que nessa virada aí dos anos 90 para os anos 2000, o Brasil ele vai se apropriar dessas tecnologias e vai utilizá-los com esse intuito de defesa da região norte, defesa da Amazônia. Mas além do CIVAM, também nós teremos o CIPAM, gente. O CIPAM já vai ser o sistema de proteção da Amazônia, também ocorrendo nesse período de 1990 a 2000, né? Eles pegam uma área e vão estar juntos, né? Agora, o CIPAM vai ser um órgão que coordena aí informações ambientais, as informações climáticas, a parte da defesa e também inteligência estratégica para como acaba tendo essa ocorrência ali de habitat, de realmente buscar ali a defesa da região da Amazônia, né? Agora, também busca-se pegar a defesa em relação à parte ilegal de recursos naturais para não ocorrer essa ilegalidade, né? E também a atividade de narcotráfico, principalmente ali nas fronteiras, nas regiões ali que estão na fronteira, tentar ali amenizar toda essa situação. Agora, o impacto, né, que acaba ocorrendo com o surgimento do CIPAM, a gente observa que acabou consolidando ali a vigilância da região da Amazônia, embora, né, foi muito criticado por dependência ali de tecnologia estrangeira por conta dos satélites artificiais, onde a gente observa que a maioria dos satélites artificiais ou vai ser chinês ou estadunidense. Então, tinha essa preocupação. Se esses países têm todas essas informações, então pode ocorrer aí situações que pode ocorrer um ataque à nossa soberania, né? Então tinha essa preocupação, ainda se tem essa preocupação, tá certo? Mas esses projetos, eles vão ajudar bastante, né? Em todas essas situações de realmente ter a vigilância, ter a proteção da nossa região, que acabou amenizando muito essas situações, principalmente com o narcotráfico, tá certo, gente? Isso, e a gente observa que essas medidas que são implementadas desde a década de 40, lá com Getúlio Vargas, elas vão ter como foco principal a integração econômica e levar as pessoas para aquela região, para ocupar a região norte. A partir da década de 80, final dos anos 80 em diante, o que vai ser observado, além dessas políticas de integração, de preservação do território, né, preservando a soberania nacional, também vai haver a preocupação maior em relação à preservação ambiental. E aí a gente passa a discutir agora, apresentar alguns dos projetos que vão versar sobre isso. Então, gente, é nesse momento que a gente observa esses projetos e políticas nacionais voltadas às políticas ambientais e também de desenvolvimento sustentável. E um deles, né, vai ser o IBAMA, que foi criado em 1989, e também ICMBio, né, em 2007. Esses órgãos, gente, eles vão servir como fiscalização e gestão de unidades de conservação. Esse órgão, ele é o órgão federal responsável, né, o IBAMA, pela fiscalização e controle das atividades que podem causar impactos ambientais. O IBAMA também atua no combate a crimes como desmatamento e queimadas, além de emitir licenças ambientais e monitorar o uso de recursos naturais em todo o país.
Já o ICMBio, né, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, é um órgão, gente, responsável pela gestão das unidades de conservação federais, né, e pela conservação da biodiversidade que vai existir na nossa região, que acaba também desenvolvendo programas de preservação, pesquisa e também educação ambiental para proteger ecossistemas e também as espécies que podem estar ameaçadas. Em 2008, surgiu o Plano Amazônia Sustentável, que visava a integração de desenvolvimento econômico e também de preservação ambiental. Agora, gente, o Plano Amazônia Sustentável, né, ele vai propor aí um conjunto de diretrizes, né, para orientar aí o desenvolvimento sustentável da Amazônia e também valorizar aí a diversidade, tanto na parte social quanto cultural e até mesmo a ecológica, além, né, de reduzir aí as desigualdades regionais, a importância do Plano Amazônia Sustentável. Em 2023 foi retomado o PPC-DAN, que foi criado em 2004, né, que ele era o maior programa contra o desmatamento ilegal, responsável por reduzir taxas em mais de 80% de desmatamento até 2012. O plano de ação, né, gente, o PPC-DAN, aí o plano de ação para preservação e controle do desmatamento na Amazônia Legal, ele acabou sendo realmente criado aí em 2004 com o objetivo, olha só, de reduzir o desmatamento aí por meio de ações integradas e também de fiscalização, além do monitoramento aí vindo através de satélite, né, ocorrendo ordenamento territorial, buscando ordenar novamente o território, né? E também fomenta atividades sustentáveis para as comunidades. Agora, esse plano, gente, ele obteve grande impacto, né? E acabou reduzindo aí as taxas de desmatamento até o ano de 2012, tá? Mas foi retomado aí em 2023 como parte aí dos compromissos climáticos do nosso país, tá certo? Aqui do Brasil. E temos aqui o Fundo da Amazônia, criado em 2008, que ele traz recursos internacionais, ele capta esses recursos da Noruega, Alemanha, dentre outros países, para esses projetos de preservação, porque, como a gente comentou, é de interesse mundial manter a preservação da Amazônia. Agora, o Fundo Amazônia, gente, vai ter essa finalidade, né, de captar essas doações para investimentos e não são reembolsáveis, né? E isso acaba sendo investido através de ações de prevenção, monitoramento e até mesmo combate ao desmatamento. Mas, além disso, acaba ajudando no quê? Na promoção da conservação e do uso sustentável da Amazônia Legal, Amazônia brasileira, né? Também, gente, acaba sendo apoiando, né, o desenvolvimento de sistemas de monitoramento e controle do desmatamento no restante aí do Brasil e em outros países tropicais também. Então, a gente observa aí a importância também do Fundo Amazônia, isso tudo para ajudar no desenvolvimento da nossa região, né, principalmente, e também esses projetos, gente, essas políticas nacionais, além dessa preservação, de verificar os programas para ajudar na integração do desenvolvimento econômico, preservação ambiental, né, tem essa prioridade de realmente preservar e também fiscalizar por conta de situações que podem ocorrer, como a biopirataria na nossa região, né? Então, a gente verifica que vai ocorrer na nossa região muito essa situação da biopirataria na Amazônia, né, professora Sheila? Isso, e para falar de biopirataria, a gente traz vocês aqui para esse cenário histórico, né? Uma imagem que representa ali o trabalho dos seringueiros na floresta amazônica em busca da extração do látex. Então, qual é a definição de biopirataria, para a gente já contextualizar com vocês a respeito aqui do cenário? Então, a gente tem como definição da biopirataria a apropriação
ilegal de recursos genéticos e conhecimentos tradicionais sem benefício às comunidades locais. Então, quando uma nação estrangeira, ela pega esses recursos, ela pega os conhecimentos tradicionais e leva esses conhecimentos, esses recursos naturais para serem explorados fora do país, sem trazer nenhum ganho ou benefício para o país de origem, aí se configura biopirataria. E um desses exemplos históricos, gente, que acabou ocorrendo, infelizmente, com a biopirataria, né, foi a extração aí da seringueira, né? Então, a seringueira foi um dos exemplos históricos que também nós iremos estudar. Então, a extração, a leva, né, da seringueira, que foi levada da nossa região, da Amazônia, para o Sudeste Asiático, lá no século XIX, que acabou, infelizmente, arruinando aí o ciclo da borracha que nós estávamos vivendo, onde acabou desenvolvendo bastante, né, o estado do Amazonas, do Pará, entre outras regiões aqui, de um modo geral, da Amazônia, né? E isso acabou sendo um dos marcos, infelizmente, que acabou tendo ali, onde a parte do Sudeste Asiático levou, né, uma semente, e como está numa região próximo à linha do Equador, e isso acabou ajudando por conta do clima, né? Isso mesmo, a Inglaterra, que estava em franco desenvolvimento industrial, ela acaba levando cerca de 70 mil mudas. E aí levam para o Sudeste Asiático para ali extrair esse produto. E isso trouxe um prejuízo histórico para o Brasil. E aí esse patenteamento de compostos derivados de plantas medicinais, como aí o Ayahuasca e o Jaborandi também, né, como exemplos desse processo de biopirataria. Quais são os impactos, professora, disso? A gente pode verificar, gente, que esses impactos em relação à biodiversidade, né, também que vai estar relacionado à biopirataria, gente, vai colocar para a gente uma perda econômica e também o principal, científico, tá? Para o nosso Brasil, para o território brasileiro de um modo geral. Além disso, vai ocorrer uma desvalorização ali dos povos tradicionais, dos povos originários, né, os indígenas, e também as comunidades tradicionais, né? Além disso, temos também como impactos a pressão por políticas de proteção à biodiversidade e à propriedade intelectual. São um dos impactos aí, outro exemplo dessa pressão que ocasiona aí a biopirataria. E a gente vai falar agora sobre a exploração do trabalho simples. O que é isso, professora? Esses trabalhos, gente, que acabam surgindo, né? A gente estudou aí sobre a biopirataria, a importância do Estado para preservar a nossa região. A gente também vai estudar sobre essa exploração do território aqui da nossa região com esse trabalho que acaba sendo de uma forma simples, né? Então, olha só, esse trabalho aí de exploração simples, né, gente, vai ser marcado aí por atividades de baixa remuneração e também uma precarização dessas atividades que, infelizmente, acaba surgindo, principalmente em áreas mais distantes ali de centros, né, com a extração de madeira, com o garimpo, com as atividades até mesmo do agronegócio, da agropecuária, né, que, infelizmente, eles acabam surgindo. Então, realmente, essa exploração do trabalho simples, né, na nossa região ainda ocorre nos dias atuais, que vai ser marcado por atividades de baixa remuneração e também a precarização de trabalho. E como a professora mencionou, alguns exemplos desse tipo de trabalho simples são os trabalhos nos garimpos ilegais de ouro, na extração ilegal de madeira, esses trabalhos que não exigem uma grande profissionalização, por isso eles têm essa baixa remuneração e têm esse nome. Além disso, como a professora também mencionou, essa agricultura extensiva em áreas desmatadas, problema estrutural, como a falta de alternativas econômicas sustentáveis para as comunidades locais, elas acabam perpetuando desigualdade e exclusão e colocando essa população numa situação de vulnerabilidade. Então, gente, isso acaba, infelizmente, provocando deslocamentos, violências e até mesmo desigualdades na nossa região,
tá? Que acaba surgindo esses grandes deslocamentos populacionais, né? Principalmente naquele período ali da colonização que foi incentivada por programas militares ali na década de 1970. Então, isso acaba provocando esses deslocamentos, né? Além disso, a gente também vai observar que vai surgir essa migração forçada também pela construção de hidrelétricas, né, como a de Tucuruí, a de Balbina, no estado do Amazonas, a de Belo Monte, e, além disso, a expulsão, infelizmente, né, de povos indígenas e ribeirinhos por essa expansão também da soja e da pecuária, tudo relacionado a esses grandes deslocamentos populacionais. Isso, e além disso, ela causa violência nessa região. A gente observa vários conflitos fundiários com poceiros, com fazendeiros, grileiros, madeireiros e garimpeiros. Também, né, temos aí históricos de assassinatos de lideranças socioambientais, e aí alguns exemplos importantes, né, Chico Mendes, a Dorothy Steng, Bruno Pereira e Dom Phillips, que são emblemáticos e marcam esse cenário de violência. Além disso, né, gente, a gente observa que a expansão do narcotráfico pelas rotas amazônicas também acaba aumentando essa violência na nossa região, tá certo? Então, a gente observa todas essas situações que vai estar vinculada aos deslocamentos, à violência e também à desigualdade na nossa região. Agora, essas desigualdades, gente, são as desigualdades sociais, né, que apesar da riqueza natural que a gente tem, a Amazônia apresenta os piores indicadores de saneamento, saúde e educação do país. Essa desigualdade social, ela também se consolida com a concentração fundiária, quando grandes latifúndios convivem com pequenos produtores e comunidades tradicionais. Isso acaba dificultando o acesso a políticas públicas básicas em áreas remotas, e esse é o cenário atual, né, professor, em que se vive na região. Então, gente, a gente verifica, né, a importância de a gente estudar, de a gente analisar todas essas características, verificando a importância do plano ali do Estado, né, o papel do Estado para ocorrer o desenvolvimento da nossa região, mas também situações como a biopirataria, que acaba surgindo por conta dessa extensão territorial que a gente tem, além de questões, né, sociais, políticas e também econômicas, tá certo, gente? E assim, a gente finaliza esse momento da nossa aula.